Olá, espectadores da Nova Rio TV da cidade de Rio Acima, do estado de Minas Gerais. Estou aqui na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, em frente à Unicesumar, onde que aconteceu a coletiva de imprensa do candidato à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E também veio acompanhado da Marina Silva e também da ex-candidata à presidência Simone Tebet e o prefeito da cidade de Belo Horizonte e vários outros representantes políticos. Agora nós vamos aí acompanhar tudo o que aconteceu durante o discurso do candidato à presidência da República. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente Lula. Para mim é um orgulho, uma honra, uma felicidade estar aqui do lado do nosso candidato Lula. E as pessoas me perguntam por que Belo Horizonte está com Lula. E eu respondo, porque Belo Horizonte foi atendida pelo presidente Lula. Belo Horizonte recebeu Minha Casa Minha Vida, milhares. Hoje nós temos muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu tenho a minha casa, eu tenho a escritura da minha casa. Quem fez? Quem é que construiu essas casas? O governo do presidente Lula. E aí muda o governo, tem a minha casa verde e amarela. Presidente, me desculpa, vou fazer uma brincadeira aqui. Quando eu vejo casa verde e amarela, eu lembro daquela música antiga do Vinícius de Moraes. Era uma casa... Não tinha teto, não tinha nada. Porque na casa não tinha chão. Ok, gente? Porque aquela casa era feita na Rua dos Bobos, número 0. E Belo Horizonte, Minas Gerais, não tem bobo para receber isso, não. É isso que nós precisamos. Quem de fato invista em Belo Horizonte, invista em Minas Gerais. Venda Nova precisa, Justinópolis precisa, Ribeirão das Neves precisa. De quem? Do investimento, dos recursos. Se o dinheiro do governo federal não puder vir, pelo menos que o governo federal nos autorize a liberar, a contratar empréstimos do Banco Mundial. E o presidente atual segurou um projeto de Belo Horizonte no governo federal sem mandar para o Senado 2 anos. Era para fazer a urbanização do Cabana de Pai Tomás, era para fazer o corredor do Amazonas. É por isso que nós precisamos do Lula. É por isso que nós precisamos de um presidente que olha para o povo e respeita o povo e respeita as cidades. Eu queria aqui dizer para o povo de Minas Gerais, para o povo de Justinópolis, para o povo de Ribeirão das Neves, para o povo de Venda Nova, para o povo de Belo Horizonte: precisamos de votar no dia 30, no 13, no Lula, porque ele terá a redenção, ele será aquela pessoa que respeitará a nossa história, que respeitará a nossa cidade, que respeitará o nosso povo. Presidente Lula, conte conosco, conte com Belo Horizonte, conte com Minas Gerais. Por quê? Porque o senhor já mostrou o que é capaz de fazer por nós. Muito obrigado. A ex-ministra, ex-senadora, deputada eleita, Marina Silva. Vamos inverter, senadora Simone Tebet. Vou pedir aqui a autorização para inverter, chamar aqui minha querida amiga e companheira Marina Silva, presidente Lula, prefeito Fuad, em seu nome cumprimento todas e todos que estão aqui, para dizer, prefeito Fuad, que não é apenas Belo Horizonte que está com Lula, é o Brasil que está com Lula, mas são as mulheres que vão decidir essa eleição. E nós vamos decidir essa eleição contra um presidente misógino, que estimula a violência contra as mulheres porque é um covarde, estimula, lamentavelmente, inclusive estimulando que partidos políticos brasileiros agridam as mulheres. Ontem nós tivemos 2 casos de violência política de gênero no Brasil, estimulado por este governo. Eu pedi permissão para quebrar o protocolo,
Porque ontem, presidente Lula, quando nós chegamos de Juiz de Fora, eu visualizei um vídeo de um ex-deputado federal que faz uma agressão contra a ministra Carmen Lúcia, como eu nunca tinha visto. É caso de determinar a prisão, ele tem que voltar para a cadeia imediatamente, porque ninguém tem o direito de agredir uma mulher, seja ela uma autoridade pública ou não, da forma como ele fez. E nesta madrugada, foi a nossa companheira Marina Silva que sofreu uma violência política verbal das mais baixas. Esses bolsonaristas não passarão. Nós, mulheres brasileiras, elegeremos Lula e vamos unir esse Brasil com amor e com coragem. É apenas isso, essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui, em respeito às mulheres brasileiras. Nós vamos eleger Lula presidente da República dia 30 de outubro. Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, senadora Simone Tebet, Janja, prefeito Calil, todas as autoridades que estão aqui presentes, presidente Lula, se Deus quiser, futuro presidente do Brasil. A senadora Simone Tebet inicia essa fala, eu já agradeço a solidariedade, mas principalmente a sua postura e o papel que você vem desempenhando como candidata inicialmente a presidente da República, uma mulher que entra na cena política e disputa um projeto de país, e agora nesse movimento democrático em defesa do Brasil, da nossa democracia, em apoio à candidatura do ex-presidente Lula. De fato, o que está acontecendo no nosso país, presidente Lula, é algo incompreensível, que dá até medo a gente imaginar o que essas pessoas são capazes de fazer. Porque se uma pessoa é capaz de dizer o que foi dito pelo Roberto Jefferson com uma ministra do Supremo, o que eles não são capazes de fazer e de dizer com as mulheres de um modo geral por esse Brasil afora. Aquilo foi uma senha autorizando a intimidação, a violência política contra as mulheres e contra todos aqueles que pensam diferentes da visão bolsonarista. O que aconteceu comigo, a gente estava jantando numa mesa, eu e algumas pessoas, Paulo Lamar, que foi seu vice, prefeito Calil, e tudo estava tranquilo. Quando terminou, nós nos dirigimos para sair do restaurante e tinha uma mesa com pessoas que estavam numa mesa de vinho, mais ou menos umas 12 ou 15 pessoas em uma mesa e 10 em outra mesa, e eles começaram a gritar mito, mito, Bolsonaro. Até aí tudo bem, é do jogo democrático. Nós também gritamos Lula, presidente, nós também fazemos a nossa manifestação política. Só que uma pessoa gritou, com palavra de baixo calão, me chamando de vagabunda. Eu ouvi por 2 vezes me chamar de vagabunda. E, nesse momento, as pessoas que estavam na mesa, inclusive algumas pessoas ali da assessoria do suporte do presidente Lula, vieram porque sentiram que tinha uma situação delicada. Eu saí do recinto, eles saíram também, mas é algo que a gente não consegue compreender, é a postura, a atitude de intimidar. E porque quando se trata de uma mulher, é sempre nessa questão de natureza moral, de natureza sexual. Parece que o bolsonarismo não sabe lidar com as mulheres, não sabe lidar do ponto de vista político, não sabe lidar do ponto de vista ético, não tem preparo para enfrentar aquelas que são a maioria da população brasileira. Então, em legítima defesa das mulheres, das nossas crianças, das nossas famílias, não com discurso hipócrita, que defende a família e faz tudo para desconstruí-la, da forma como fez o presidente Lula tratando o adolescente, dizendo que pintou um clima, da forma, o presidente Bolsonaro,
da forma como fez o presidente Bolsonaro, dizendo que pintou o clima, da forma como fez o Roberto Jefferson com a ministra Carmen Lúcia. Então, nós entendemos por que deve ser Lula presidente. Porque tem compromisso com a democracia, porque tem compromisso com os pobres, porque tem compromisso com os indígenas, porque tem compromisso com os pretos, porque tem compromisso com a proteção do meio ambiente, porque tem compromisso em passar o Brasil a limpo. Então eu só quero agradecer a solidariedade de todos e dizer que o registro na delegacia é para que não se atrevam a continuar fazendo isso. Eles vão responder pelos crimes de misoginia, eles vão responder por todo esse machismo que estava soterrado e que eles levantaram a tampa dessa monstruosidade para dividir o Brasil. Muito obrigada, presidente Lula, porque o senhor agora é aquele que é a sustentação política, programática e social de um projeto que vai mudar mais do que de governo. Nós vamos mudar a realidade do Brasil que foi ultrajada por esse Bolsonaro. Muito obrigada. Presidente. Primeiro, eu queria aproveitar o acontecimento desagradável durante a noite cavalina para dizer para vocês que isso é uma escola exemplar do fascismo no mundo inteiro. Eu lembro que na campanha do Trump, ele, ao terminar um comício, ele pedia para as pessoas que estavam lá, se alguém falasse mal dele, bater, ele contrataria advogado para defender as pessoas. E aqui a prática de violência que essas pessoas fazem, você pode ter certeza, Marina, o cara que te xingou é um 7-1. Não é uma pessoa séria. Não é uma pessoa séria porque uma pessoa séria, mesmo que tenha um pensamento de direita, mesmo que tenha um pensamento antagônico, jamais uma pessoa séria levantaria no bar para xingar alguém. Jamais. E a gente faz política há 50 anos. Isso não existia no Brasil. Nem em cidade pequena, nem em cidade média, nem em cidade grande. E hoje o que nós vemos é violência, e mais violência verbal, e às vezes violência física. Isso é porque nós temos um governo fascista no Brasil. É importante que a sociedade descubra isso. E o jeito de mudar isso é a eleição de outubro, do dia 30 de outubro. Veja, a minha candidatura é uma candidatura que tem, além de 10 partidos políticos, tem muitas personalidades, muita gente do PMDB, muita gente do PSDB, muitos economistas, muitos sociólogos, porque todas as pessoas que amam a democracia sabem que é necessário derrotar o Bolsonaro. Todas as pessoas. Não é possível que alguém que ama a liberdade, que alguém que ama a democracia, que alguém que ama a cultura, sabe, votar numa figura desumana como é o Bolsonaro. Ele não tem sentimento. Uma pessoa tão desumana que não teve coragem de visitar uma pessoa doente no hospital de Covid, sabe, onde morreram mais de 680 mil pessoas. Ele não foi capaz de visitar uma criança, uma senhora, um velhinho, não foi capaz de ir no hospital, não foi capaz de visitar uma família, dando uma demonstração que ele é um cidadão desumano. Ele não tem efetivamente nada de fraternidade, nada de solidariedade. E ele efetivamente despreza a maioria do povo brasileiro. Ele não gosta. Ele vai terminar o mandato dele sem fazer nenhuma reunião com o prefeito, nenhuma reunião com o governador, nenhuma reunião com o sindicato e nenhuma reunião com nenhum dos movimentos organizados. Nenhum dos movimentos organizados, seja indígena, seja o povo negro, seja a mulher, seja o pessoal que cuida de saúde, ele não reuniu ninguém. O mundo dele é ele, os seus filhos e as mentiras. É fake news.
é a tentativa de destruir as pessoas do jeito que fizeram com a Marina ontem. É por isso que a democracia precisa vencer essas eleições. Além disso, o povo brasileiro está passando uma situação muito desagradável. A fome ainda é muito forte. São 33 milhões de pessoas. E o preço dos alimentos, vocês são jornalistas agora, mas vocês são cidadãos que muitas vezes vão numa feira, vão no supermercado e você sabe que os alimentos estão muito caros. Você sabe que as pessoas vão numa feira e levam para casa metade do que gostaria de levar, porque o dinheiro acabou. E quando é que a gente vai, sabe, decidir isso? É que no dia 30 o povo vai ter que escolher entre o fascismo e entre a democracia. Não é apenas entre um candidato, sabe, Lula e um candidato Bolsonaro. É entre a barbárie ou a democracia. É entre o fascismo e a democracia. É entre a desumanidade e a humanidade. É isso que a gente vai ter que escolher. E está chegando o dia da gente decidir. E é preciso a gente ter clareza. Esse cidadão é um destruidor de esperança. É um destruidor de sonhos. Ele passou o mandato dele inteiro aumentando a gasolina, aumentando o óleo diesel, aumentando o gás. Chega perto das eleições. Quando nós começamos a criticar a alta do preço, ele resolveu reduzir. Eu lembro que eu era presidente em 2006, uma vez um empresário me procurou e falou assim para mim, Marina e Simone, falou assim: olha, se você reduzir 50 centavos o litro da gasolina, você ganha as eleições. Quer dizer, um cidadão que resolve fazer isso na perspectiva de ganhar as eleições, é porque ele poderia ter feito isso antes. Não fez porque ele hoje é um subordinado das empresas que importam gasolina desse país. São 392 empresas que importam gasolina pagando o preço em dólar. Quando, na verdade, quase tudo feito aqui dentro em real. Bom, além disso, a sociedade brasileira precisa pensar bem. Precisa pensar bem. É a primeira vez na nossa história, nem no regime militar, durante 23 anos que o militar governar esse país, não teve um general que fizesse um discurso dizendo que o povo precisa estar armado. Um cidadão desumano, um cidadão que não acredita na educação, ele tira dinheiro da educação, ele tira dinheiro da saúde e ele tenta incentivar a sociedade a comprar cada vez mais armas. Armas não educam, armas matam. E matam crianças, e a gente vê todo dia. Ninguém compra uma arma para fazer o bem, só compra para fazer o mal. Se ao invés de incentivar a arma, a gente tivesse um presidente que incentivasse a educação, que incentivasse a cultura, que incentivasse efetivamente, sabe, o investimento na saúde do ensino fundamental à universidade, da creche à universidade, a gente teria outro país. E vocês se lembram que esse país já foi mais feliz. Vocês se lembram que nesse país as pessoas comiam melhor. Vocês se lembram que as pessoas viajavam. Vocês se lembram que as pessoas compravam carro. Vocês se lembram que as pessoas trocavam de televisão. Vocês se lembram que as pessoas podiam comprar computador e celular que quisessem comprar. Hoje nós temos 80% da sociedade endividada. E não é dívida simples, não. É dívida, às vezes, com cartão de crédito para comprar comida em supermercado. É por isso que nós anunciamos que nós vamos renegociar essa dívida que esse povo tem. E a maioria da dívida são de pessoas que ganham até R$4.000. E as pessoas chegaram numa situação que não podem mais pagar. Muita gente deve a água, muita gente deve a luz, alguma dívida caiu fora. É com a prefeitura, é com o Estado. E o Estado e a prefeitura têm que compreender que tem que negociar, porque essa gente não pode ficar no Serasa, porque não pode pagar uma conta de luz, uma conta de água. A maioria da dívida é feita pelas mulheres, que é, na verdade, quem toma conta da família. Muito
muito mais do que o homem. Então nós vamos tentar renegociar essa dívida tanto com o sistema financeiro, nós vamos negociar, como vamos negociar com o setor de varejo. Encontrar um jeito de limpar o nome dessas pessoas, diminuir essa dívida para que as pessoas possam voltar a até se endividar para comprar algo que a família precisa. Mas as pessoas não podem ficar com o nome sujo como estão hoje. A outra coisa importante é que vocês viram o ministro tentando anunciar mexer com o salário mínimo. É importante vocês lembrarem que já faz 4 anos que o salário mínimo não tem nenhum aumento real. Faz 4 anos que a merenda escolar não tem nenhum aumento real. Faz 4 anos que todas as categorias organizadas de trabalhadores que faz acordo através do sindicato ganha menos que a inflação, ou no máximo a inflação não tem aumento real de salário. É por isso que o povo brasileiro precisa tirar o Bolsonaro. É por isso que o povo brasileiro precisa ir na urna no próximo dia 30. Não é apenas para eleger um outro presidente, é para conquistar uma coisa que é sagrada para o ser humano, que é a liberdade. É uma coisa sagrada que é o direito de comer 3 vezes ao dia. Uma coisa sagrada que é ter o direito de ter acesso à informação, de ter acesso à cultura. As pessoas têm que ganhar o suficiente para sobreviver de bem. Por isso nós estamos aqui em Belo Horizonte. Primeiro para agradecer, Calil, o apoio, Reginaldo, Suárez, companheiros e companheiras, os votos nos dados no primeiro turno. Sabe? E eu espero que nessa visita nossa aqui, ontem nós fomos a Teoflotone, fomos em Juiz de Fora, estamos aqui agora para que a gente possa aumentar o número de votos que nós vamos ter. E, sobretudo, nós queremos trabalhar e alertar a companheira mulher. Nós nunca tivemos no Brasil um presidente da República que ousasse ofender as mulheres. Nós nunca tivemos um presidente que houvesse ofender os negros. Eu não me lembro, eu tenho 76 anos de idade, eu não me lembro de notícia política de uma mulher ser ofendida num restaurante por um cidadão que não é um cidadão. Na verdade, esse é um canalha da pior espécie. E ele estava com a mulher dele. E a mulher dele não queria que ele xingasse. A mulher dele ficou puxando ele. Porque a mulher dele sabia que se uma filha dele soubesse do comportamento dele, ele ia ficar desmoralizado dentro de casa. Então, companheiros e companheiras, a nossa luta não é só para eleger um presidente. A nossa luta é para resgatar o direito desse país ser feliz. O direito da gente não perder a esperança. O direito da gente continuar sonhando e ao mesmo tempo ir transformando esse sonho em realidade. Por isso, nós vamos ganhar as eleições de Belo Horizonte. A nossa prefeita Dani, ela foi prefeita em Ribeirão das Neves, num momento muito difícil, tá? Mas ela não perdeu o hábito, sabe, de brigar. Então, obrigado, Dani. Obrigado, querida. Então, é isso. Agora eu vou responder as perguntas. Por favor, aqui, nome, por favor. Presidente, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Sou André da TV Globo. A gente ouviu aqui relatos de ataques às mulheres e da necessidade de valorização do papel feminino nesse país. Eu gostaria de saber do senhor qual vai ser o papel da mulher no futuro ministério montado pelo senhor. Estou vendo aqui mais uma vez a senadora Tebet, a própria deputada eleita Marina Silva. Queria saber, inclusive, se esses homens podem fazer parte de um futuro ministério formado pelo senhor. Qual vai ser o papel das mulheres no futuro ministério do senhor? Deixa eu lhe dizer uma coisa. É perceptível por qualquer cidadão que faz política nesse país
ou que luta nesse país, ou que estuda nesse país, de que as mulheres hoje exercem um papel extraordinário, sabe, na luta política desse país. E as mulheres estão presentes em todas as áreas, em todas as atividades. Eu acho que as mulheres terão uma participação muito grande no meu governo. Eu tenho certeza que eu só não gosto de nominar ou dizer quantas pessoas, mas você pode ficar certo que as mulheres, não só porque são maioria, é porque as mulheres têm demonstrado competência extraordinária em tudo que elas pegam para fazer. Seja uma prefeitura, seja o governo de estado, seja ministra, seja na Suprema Corte, seja na primeira vara judicial, seja as mulheres têm competência. E nós vamos ter mais mulheres no governo, nós vamos ter mais negros no governo, nós vamos ter indígenas no governo. Ou seja, porque a gente quer mostrar que esse país vai ser verdadeiramente democrático e que o governo vai ser a cara da sociedade brasileira. Então a composição do governo vai ter a cara do Brasil. Aqui, presidente. Aqui no centro, não vou levantar para não atrapalhar. Aqui, presidente, ao centro, não vou levantar para atrapalhar os colegas. Vitória Azevedo, repórter da Folha de São Paulo. O senhor citou o caso do que aconteceu com a ex-ministra Marina Silva ontem. E ontem também aconteceu uma disputa entre vereadores, né, um do PT, outro do PL, lá em Porto Alegre, e essa campanha foi marcada por episódios de violência política. Chegando agora na reta final, na última semana, o senhor tem receios que esse clima possa aumentar e, enfim, se possa haver mais confrontos das militâncias nas ruas, enfim? O que eu gostaria de dizer é que o relato que você contou é um retrato da tristeza do momento político que nós estamos vivendo. Eu faço política há 50 anos. Já fiz campanha em todo o território nacional. E mesmo em cidades em que eu era desconhecido, eu ia apoiar um candidato contra outra pessoa e depois a gente se encontrava no restaurante. Ou seja, nós nos cumprimentávamos com seres humanos civilizados, que entendiam que a disputa política e democrática é assim mesmo. A gente disputa, a gente fala mal do outro, ele fala mal da gente. Mas a gente tem que ficar, sabe, efetivamente no limite da democracia. Chegar a briga, chegar a trocar fogo, chegar a matar, é a normalidade que o fascismo está implantando nesse país. Ou seja, é quase que uma ordem do presidente da República. Ou seja, sejam violentos. Não aceite provocação, não deixe ninguém em paz. E é isso que nós queremos mudar. Ou seja, nós queremos ter clareza de que ganhando as eleições a gente vai restabelecer a paz nesse país. Nós precisamos voltar a ser humanos, a termos fraternidade, a sermos solidariedade. A gente não pode fazer uma guerra santa nesse país. O país não quer guerra santa. O país não quer violência, o país clama por paz. O país clama por a pessoa voltar a viver como iguais. Cada um tem o seu partido, cada um tem o seu voto, cada um tem o seu time de futebol, cada um frequenta a igreja que quiser, mas nós não temos que ser inimigos. Não é apenas a minha religião que vale, as outras valem também. Não é apenas o meu partido que vale, os outros valem também. Sabe, é esse país que nós precisamos resgatar. Então, se a gente conseguir fazer, sabe, desse país, um país em que o povo coma, em que o povo trabalhe, em que o povo estude, que o povo tenha acesso à cultura, sabe, e ainda assim a gente começar a nos respeitar enquanto seres humanos, mesmo tendo diferença, esse país volta à normalidade que era antes de chegar ao fascismo e querer se implantar nesse país. Por isso, eu repudio qualquer tipo de violência, eu repudio qualquer tipo de agressão, porque isso não faz parte da democracia política que nós, brasileiros, estamos acostumados a viver.
Bom dia, candidato. Marcelo da Fonseca, da Itatiaia. Queria fazer uma pergunta sobre um tema mais local aqui de Belo Horizonte. O senhor tem feito algumas críticas a privatizações durante a campanha e a obra do metrô em Belo Horizonte já está até agendada, né? O leilão da concessão e privatização da CBTU, que é um órgão nacional, mas que vai ser entregue à iniciativa privada para que o metrô seja expandido. Eu queria saber se, caso o senhor seja eleito, o senhor vai manter esse processo em andamento, se o senhor pretende mudar alguma coisa, inclusive em relação à parceria com o governador Romeu Zema, que também tem defendido essa concessão e essa privatização. Obrigado. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. O metrô de Minas Gerais, quando eu era presidente, a gente fez a linha 1 do metrô. O metrô, para ser construído, é preciso que tenha parceria entre o governo do Estado e o governo federal. O Aécio, a gente discutiu o metrô no meu primeiro mandato. Depois o Aécio disse que ia privatizar o metrô, que ia tentar fazer concessão. É muito fácil falar em fazer concessão, mas é muito difícil. Se você pegar a BR-381 de Belo Horizonte até Valadares, a gente fez uma licitação, uma empresa espanhola ganhou, e essa empresa espanhola faliu, a obra está aí, fizeram licitação, não apareceu ninguém para fazer. E eu assumi o compromisso em Patinga que faremos essa obra, porque eu não quero mais ouvir falar em Estrada da Morte, em Minas Gerais. A mesma coisa é o metrô. É o metrô. Sabe, quando nós ganharmos eleições, e estamos certos que vamos ganhar as eleições, sabe, eu pretendo na primeira semana convocar todos os governadores eleitos, independentemente do partido a que eles pertencem, para conversar as prioridades de cada estado e pedir para cada um, pelo menos, apresentar 3 projetos que são imprescindíveis para o estado. E quem sabe, então, o governador coloca o metrô como imprescindível. Aí é importante. Aliás, eu fiquei parado muito tempo na rua que eu vinha para cá. Nós precisamos de metrô mesmo, precisamos mais metrô. Tá? E aí, de hoje é sábado, eu fico imaginando um dia de semana. Mas aí depende muito da relação. Eu quero restabelecer a relação entre os entes federados. Eu fui presidente e todo e qualquer governador, sabe, era tratado com maior respeito, sem nenhum privilégio qualquer amigo. Todo mundo era tratado. Seja o Paulo Souto na Bahia, que era do PFL, seja o candidato em outro estado, que era contra o governo. Eu nunca vi governador assim. Porque a gente não faz obra para governador, a gente faz obra para o povo. Se ele foi eleito pelo povo, ele tem que ser tratado com todo respeito. Então vai ser assim com o metrô de Minas Gerais. Se o governador tiver interesse de fazer o metrô, nós temos que conversar e que coloque isso com prioridade. É isso que vai acontecer. Oi, presidente, tudo bem? Aqui, ó. Aqui, Tainá Falcão da CNN, tudo bem? Tudo bem. Presidente, nacionalizando novamente o assunto e voltando os olhos para a campanha e para os apoios, né? Foi muito elogiada a presença da senadora Simone Tebet nessa primeira viagem e repercutiu muito na imprensa e nas redes sociais. Agora, há um movimento ainda no entorno da sua campanha para tentar atrair de forma efetiva o ex-candidato Ciro Gomes. A minha pergunta é nesse sentido: se o senhor acredita que ainda é tempo de fazer esse movimento e se fará a diferença na sua campanha? Olha, deixa eu dizer uma coisa, a gente não pode ficar tentando coagir ninguém para vir nos apoiar. O Ciro Gomes deu uma declaração que ele acatava a decisão do PDT, que por unanimidade decidiu apoiar a nossa candidatura. E o presidente do PDT já esteve em vários lugares comigo, e vários deputados do PDT já estiveram em vários lugares comigo. Sabe, eu quero que o Ciro Gomes tenha a liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser, na hora que quiser. Eu não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes. Agora, o que é importante? O que é importante é que nós tivemos apoio de formas, sabe, muito forte, de pessoas muito qualificadas, de pessoas que fazem política há muitos anos nesse país. Agora, eu ontem lá em Teoflotone, eu estava sabendo que o governador de Minas Gerais ia levar o Bolsonaro lá.
Eles já tentaram fazer uma reunião com o prefeito que foi fracassada. Porque os prefeitos não podem se enganar. Eu acho estranho, porque eu nunca falei o nome do Zema em nenhum discurso, porque não conheço. Eu o respeito como governador do povo mineiro. E eu fazia questão de não falar mal do governador. Ele também não falava o nome do Bolsonaro. E não falava por quê? Porque tinha 48% dos votos deles que eram votos com Lula. O que é triste é que, terminadas as eleições, ele que passou a ideia para o povo que ele não tinha nenhum candidato a presidente, ele assume o bolsonarismo. O que é uma coisa, na minha opinião, ruim, negativa. Sabe, como é que você pode ter dois comportamentos, sabe, em momentos, sabe, quase iguais, que os candidatos são o mesmo. Então, eu sinceramente acho que é o seguinte, eu acho que nós, o povo brasileiro, as forças políticas que estão comigo, nós vamos ganhar essas eleições porque o povo precisa de democracia. Uma coisa que nós estamos trabalhando é para tentar convencer as pessoas que não foram votar, que se abstiveram de votar, ou por qualquer razão não foram votar, a comparecer para votar. Sabe, eu achei muito interessante a decisão do ministro Barroso, que decidiu fazer com que as prefeituras coloquem o ônibus à disposição. Obviamente que não é uma posição, sabe, obrigatória, mas ele pelo menos tira os prefeitos de serem punidos, de ter qualquer processo contra ele. Eu espero que tenha lugares, tem lugar no Brasil que teve 30% das pessoas que não foram votar. Então o que nós precisamos é tentar conversar com essas pessoas, tentar convencê-las a ir votar e tentar convencê-las da proposta que nós temos para o país. A pessoa comparar o que nós propomos, o que eles propõem, e a pessoa decidir para votar. É isso que nós estamos agora preocupados, é convencer as pessoas indecisas, as pessoas que se abstiveram a comparecer na urna e depositar o seu voto com muito carinho e com muita esperança que o Brasil melhore. Pessoal, está chegando lá. Tem uma última pergunta para encerrar aqui da CBN. Bom dia, presidente Lula, Cláudia Pires, Rádio CBN, Escuta BH. Eu queria fazer uma pergunta referente ao direito da cidade. Como o senhor vai tratar o direito da cidade? O Ministério da Cidade foi destruído no último governo e todas as políticas de habitação e desenvolvimento urbano, elas sofreram cortes generosos e deixaram a população sem o direito à moradia, o direito à urbanização de favela. Eu pergunto ao senhor como o governo tratará esse assunto em 2023, já que os cortes no orçamento não permitem a alocação de recursos para produção de habitação e as pessoas estão morando na rua, estão passando fome, estão completamente à deriva nesse governo. Olha, uma das melhores coisas que nós fizemos no governo foi criar o Ministério da Cidade. Era uma reivindicação de milhares de pessoas de todos os movimentos sociais. E foi através do Ministério da Cidade que nós fizemos muita coisa, mas muita coisa para o povo, sobretudo o povo da periferia. Foi por conta do Ministério da Cidade que nós fizemos o maior projeto de construção de casa neste país, que foram contratadas 4 milhões e 100 mil casas e entregue 3 milhões e 100 mil casas. Ou seja, nós vamos não só recompor o Ministério da Cidade, como nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida com muita força. Não só porque o povo precisa de casa, mas também porque o povo precisa de emprego e precisa de salário. E a construção civil é um dos setores que gera emprego com maior rapidez. Quando nós fizemos o PAC, ou seja, no período que nós governamos, nós entregamos 13.800 obras no PAC. E ficou outras 13.500 obras, mais ou menos, sabe, com 50%, com 40%. E muitas delas não foram atacadas, muitas delas não foram continuadas. Então nós vamos pegar todas as obras de infraestrutura que nós estávamos fazendo, e a gente vai fazer outra vez e muito rapidamente.
Ontem eu fiquei sabendo em Teófilo Otoni que nós entregamos casas, ficou 700 casas já começadas para ser construídas. Quando deram o golpe na Dilma, até hoje não mexeram nas casas. Tem hospital que está 8 anos parado. Lá em Teófilo Otoni, a gente pode refazer, sabe? Porque a gente fez a universidade, a gente tem que fazer o hospital universitário e nós vamos fazer. Então pode ficar certo que essa coisa, sabe, para tratar dos problemas urbanos desse país, nós precisamos ter no Ministério da Cidade. Nós vamos ter que discutir muito a questão da água, a questão do transporte coletivo e a questão de moradia. Obrigado, pessoal. Gente, obrigado. Você quer fazer uma pergunta? Eu sou o Marcos do Jornal Digital Esmeraldas e na minha cidade a gente sofre. Ô, gente, se fizer silêncio aí atrás, contribui muito com isso. Eu sou o Marcos do Jornal Digital Esmeraldas e na minha cidade a gente sofre um embate muito grande do Executivo com o Legislativo. E eu queria ver uma afirmação do senhor do seguinte: caso seja eleito, se realmente esse vínculo com o governador, porque a nossa cidade, Minas Gerais e principalmente a região metropolitana, precisa muito dos recursos federais. O senhor tem um comprometimento de, por causa dessa questão política, não deixar de atender Minas Gerais e principalmente a região metropolitana? Eu tenho um histórico. Eu tenho um histórico de vida com a relação com Minas Gerais. Primeiro, Minas Gerais era o estado que mais teve ministério no meu governo. Foram 5. Além dos ministros, teve o vice-presidente da República. Segundo, grande parte das obras do Pimentel era prefeito. Essa avenida Antônio Carlos não estaria tão bonita se não fosse a parceria que o governo federal e a prefeitura de Belo Horizonte. Essa avenida que vocês passaram agora é muito bonita, sabe? Todos vocês que vieram de fora, vamos nós fizemos. Aqui nós fizemos uma escola no Instituto Federal. Aqui. Então deixa eu fazer um presidente da República Democrática, ele não faz distinção, sabe, que religião o governador é, que time ele torce e que partido ele é. O presidente da República ele tem que se comportar, primeiro como maestro de uma orquestra. Ele tem que trabalhar para harmonizar o Estado. Ele tem que trabalhar para fazer parceria com o governo do Estado, com as prefeituras da cidade. Porque não é possível um país estar bem se a cidade está ruim. Você percebe que é na cidade que tem o problema da escola, tem o problema do transporte, tem o problema da educação, tem o problema do esgoto. Então, a participação da Presidência da República na administração municipal e estadual é obrigatória. É até uma questão de respeito ao povo. E aqui em Minas Gerais, o Célio já morreu, mas o Célio poderia dizer o que foi a nossa relação. O Pimentel está aqui. E, lamentavelmente, o Calil não pegou nós, a presidente pegou depois. E ele disse que foi 0 as coisas aqui. Porque muitas vezes, o presidente da República está pouco ligando para os prefeitos. E eu acho que os prefeitos são uma necessidade. Eu participei de todas as 8 marchas de prefeito que teve em Brasília. Eu lembro que antes de mim, os prefeitos foram para Brasília, soltaram os cachorros policiais em cima dos prefeitos. Eu me reunia com os prefeitos da cidade pequena, com o prefeito da cidade grande. Nós criamos uma sala para as prefeituras dentro da Casa Civil, criamos uma sala para as prefeituras em cada superintendência da Caixa Econômica, em cada estado, para que a gente pudesse ajudar os pequenas cidades, que muitas vezes o prefeito fica perambulando por Brasília, atrás de um deputado para socorrê-lo, atrás de um ministro para atendê-lo. Então nós resolvemos criar o espaço do prefeito, dentro do Palácio do Planalto e dentro da Caixa Econômica Federal. Tudo isso vai voltar. Espero que com mais competência para fazer as coisas melhor do que já foram feitas.